Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Atendo Curitiba, região metropolitana e também realizo atendimento online para outras regiões do país. Hoje a gente vai conversar sobre uma avaliação que eu fiz ontem, né, de um paciente pós-Covid, que ele se enquadra no que a gente chama de Covid longa, né? Então ele já teve o diagnóstico de Covid há 1 ano e meio e desde então ele está em processo de reabilitação. Ele foi encaminhado para mim. Na verdade, sim, ninguém encaminhou ele para mim. Ele me encontrou na internet e tirou algumas dúvidas aí, perguntou e já faz 2 semanas que ele fez o primeiro contato. Aí agendou essa avaliação para ontem, né? Até o momento ele estava sendo atendido por uma outra equipe, a equipe de uma empresa de home care aqui de Curitiba. E eu assumi o processo de reabilitação dele ontem. Então, assim, ele é uma pessoa bem característica, né? Do que a gente entende aí por Covid longa. Então, ele tem uma limitação considerável aí, apesar dele ir até o trabalho dele. Ele mora aqui em Curitiba e trabalha em uma das cidades da região metropolitana. Então, da casa dele até o ponto de ônibus, ele tem uma subida, né? Tem uma subidinha lá. E já é algo muito limitante para ele chegar no ponto de ônibus. Acredito que até por conta disso, a empresa dele deixou ele em home care alguns dias da semana. É, e daí ele tá nessa vida dificultosa, né, de limitação. Ah, isso há 1 ano e meio, né? Como eu falei para vocês. É, e daí ele veio para mim, a gente vai fazer 20 atendimentos. Ele não está usando oxigênio, né, porém ele tem uma queda de saturação razoável, tá? No repouso ele tem uma saturação de 95%. Ali no espaço da casa dele, a gente não acabou realizando o teste de caminhada de 6 minutos, por conta do espaço que ele tem na casa. É um espaço relativamente pequeno e ele tem um quintal na casa dele que até daria, mas ontem estava chovendo, estava horrível aqui em Curitiba. Muita chuva, então acabei tomando chuva até por conta disso, eu estou um pouco rouco hoje. Então a gente acabou não realizando o teste de caminhada de 6 minutos. Eu realizei um outro teste com ele que é o chamado teste de levantar e sentar. Então a gente começou esse teste com uma saturação de 95. Ele levantou e sentou. Você conta, né, em 1 minuto. Quantas vezes que o paciente levanta e senta em 1 minuto? Ele levantou e sentou 10 vezes em 1 minuto. O que ficou preocupante para mim nesse levantar e sentar dele? Nem a quantidade de vezes que ele levantou e sentou, mas a queda de saturação que ele apresentou. Então era uma saturação que estava em 95, ela caiu para 89. Eu entendo que acima de 4% já é um sinal de alerta, né? E no caso dele caiu para baixo de 90, que isso não é viável. O que existe para a gente, só desse aspecto, né? O que existe para a gente tentar conciliar a queda de saturação com o treinamento aeróbico? Em tese, quando essa saturação cai abaixo de 89, a, a gente quebra a homeostasia do paciente. O que é a homeostasia? É o equilíbrio. Tá? A homeostasia é equilíbrio. Então, você quebrou esse equilíbrio no que diz respeito à saturação, você tende a ter um trabalho respiratório maior. E nesse trabalho respiratório maior, ao longo do tempo, supostamente passa a haver um
um desgaste do músculo respiratório. Ele acaba, na verdade, perdendo mais força é, do que ganhando força em si, né? Isso no treinamento aeróbico. A outra parte da avaliação que eu fiz com ele foi calcular a pressão inspiratória. Eu não estou com os resultados aqui para vocês, eu tô só abri a câmera para gravar o vídeo. Porque eu cheguei muito tarde, não foi tão tarde ontem, mas eu cheguei bem cansado. Tanto que até a live que eu ia fazer no Instagram eu acabei não fazendo. Mas o que tem de achado aí na avaliação respiratória dele? Ele é um paciente que tem uma pressão inspiratória baixa. O normal dele seria 118, ele tem 45, se eu não me engano. 45. E o volume inalado dele, que o normal seria 4,5, ele tem 1,5. Então só o fato do músculo respiratório dele ter essa limitação na geração de volume é um indício de um mau prognóstico funcional. Tá? Porque para você ter um nível de atividade bacana, um nível de atividade que seria normal, você deveria ter uma força muscular respiratória e um volume um pouco mais alto. Né? Então foi isso que a gente teve de achado, que no meu entendimento, como fisioterapeuta, já é algo que justifica essas alterações da Covid-19. Tá? Mas a queda de saturação? Sim, até mesmo a queda de saturação. O que a gente tem? Né? A queda de saturação, a força muscular inspiratória, ela é proporcional ao diâmetro alveolar. Se o paciente tem uma força muscular inspiratória baixa, teoricamente ele tem um pulmão menos expandido. Tá? Até a gente ver, em tese, assim, retrato disso é esse volume inalado que ele tem sendo baixo. Então isso é uma das dificuldades. Acho que ali a maior dificuldade que eu vou enfrentar com ele é que quando eu aplico a terapia respiratória, ele tem muita tosse, muita tosse. Então a avaliação respiratória até foi um pouco mais demorada por conta disso. Para mim acaba sendo normal, porque eu não lembro o fluxo inspiratório que ele tinha, mas um fluxo inspiratório baixo, ele implica a redução de motilidade de cílios e flagelos, né? Que os cílios são componentes da nossa via aérea. Ali eu estimulei ele a uma inspiração mais profunda, para mim é totalmente compreensível que ele teria essa manifestação de tosse no decorrer da terapia. Agora, como que eu vou trabalhar com ele? Né? Então, treinamento muscular inspiratório, tá? Técnicas de reexpansão pulmonar e o treinamento aeróbico. Tá? Isso no primeiro momento, só o treinamento muscular inspiratório. Segundo momento, treinamento muscular inspiratório. Primeiro momento, treinamento muscular inspiratório e técnicas de expansão pulmonar. Segundo momento, treinamento muscular inspiratório com fortalecimento de membros. Membro inferior, membro superior. Membro inferior e membro superior. Terceiro momento, treinamento muscular inspiratório e exercícios de isometria. Isometria postural, por exemplo. Aí inclui a prancha, tá? Que é um exercício aí que eu postei esses dias aqui no YouTube e postei lá no Instagram também, tá? Até coloquei um desafio aí para uma colega, a Marina, que é uma professora de canto. Então essa vai ser a perspectiva de trabalho com esse paciente. A minha previsão é que a partir de ontem, daqui 10 atendimentos, ele não tenha mais a queixa de falta de ar, dessa limitação. A gente vai completar 20 atendimentos. A médica dele pediu 20 atendimentos. Eu não vejo tanta necessidade dos 20 atendimentos.
Mas pelo fato de que ele vai pedir reembolso pelo plano de saúde dele, a gente vai cumprir os 20 atendimentos. O que eu já sugeri para ele? Necessidade de uma manutenção pós esse processo de reabilitação da Covid-19. Por que essa reabilitação aí? Por que essa continuidade? Quando você para todo o processo, tá, de seja o fortalecimento muscular inspiratório ou treino de membros inferiores, você tende a ter uma redução da sua força muscular num tempo de 3 meses. Existe essa tendência. Por isso, da necessidade da gente se exercitar constantemente. E com o treinamento muscular inspiratório, ele não é diferente, porque também é músculo. Outro detalhe, a ventilação pulmonar ela está diretamente relacionada com o seu nível de força muscular. Por ser uma doença nova, Covid-19 ser uma doença nova e a gente não saber qual é o futuro desses pacientes pós-Covid, é que eu sugiro para todo paciente pós-Covid esse período de continuidade. Que essa continuidade pode ser comigo ou com qualquer outro colega, seja colega da educação física ou profissional da fisioterapia. Tá? Nesse tempo aí que a gente está vivendo com a Covid-19, poucos aderiram a essa continuidade comigo, bem poucos, né? Às vezes acho que até por conta do parecer de um médico, né, do médico assistente deles. Mas é importante esse acompanhamento. E é da atuação do fisioterapeuta também esse acompanhamento. Tá? A fisioterapia respiratória ela atua no tratamento e prevenção das doenças. No caso da fisioterapia respiratória, prevenção de doenças respiratórias, mais ou menos. A gente não previne doenças respiratórias. Por exemplo, a gente não previne DPOC. A gente não previne a Covid-19. Porque a DPOC é uma doença originária do tabagismo. E a Covid-19, por exemplo, é uma doença viral. A gente não previne essas doenças. Mas a gente tem a capacidade de intervenção para amenizar os sintomas que essas doenças podem trazer. Tá? Então é por conta disso que eu faço essa sugestão. Então eu quero ver se hoje ou amanhã eu preparo esse material da avaliação desse paciente para postar para vocês e a gente vai acompanhar. Né? Como eu falei, a minha perspectiva para esses 10 atendimentos e a gente vai acompanhar, a gente vai conversar aqui. Outra pergunta que eventualmente pode ter: você vai trabalhar com o Respiron com ele? Não, não vou trabalhar com o Respiron. Poderia ser trabalhado com o Respiron? Sei, talvez até poderia. Eu tenho as minhas ressalvas quanto ao Respiron. Principalmente por ele ser um aparelho de difícil prescrição e também por esse paciente ele ter um distúrbio obstrutivo diagnosticado. Então existe aí um prejuízo do uso do Respiron nas doenças obstrutivas. Então é por isso que eu não vou usar o Respiron com ele. Eu vou usar o PowerBridge. No caso, eu vou usar o PowerBridge K5, que é um aparelho com recomendação de uso só por profissionais, pelo custo do aparelho e também pelo nível de conhecimento que você precisa para manusear o aparelho. Né? Então é dessa forma que eu vou trabalhar com ele. Tá certo? O que eu passei para ele ontem para ele poder amenizar esse distúrbio de falta de ar? Pedi para ele pegar um canudo e soprar o canudo. Então, ele vai puxar o ar e soprar o canudinho. Sempre uma respiração um pouco mais prolongada. Por que do canudinho? É o canudinho que promove isso? Não, não é. O canudinho é uma forma do paciente retardar a expiração dele. Tá? Que é mais ou menos o que acontece num exercício chamado padrão freno labial. Então eu peço para o paciente soprar o canudinho
Mas é claro que não é simplesmente soprar o canudinho, né? Então isso é algo assim que pode vir a amenizar essa falta de ar dele. Então esse era o vídeo de hoje. Desculpem pela minha rouquidão, tá? Agora eu tô gravando o vídeo às 5:30 da manhã. Eu tô acordado desde as 4:30 já para trabalhar. Preparar todo o conteúdo aqui de estudo dos pacientes, vídeos para vocês. Você vai ver esse vídeo às 18 horas. Espero eu poder compartilhar o mais cedo possível os dados da avaliação desse paciente com vocês, tá certo? Então, um abraço, curta e compartilhe o vídeo de hoje. Não custa nada para você clicar no like aí, ele ajuda bastante no engajamento. Essa semana está sendo uma felicidade muito grande em relação ao canal, né? Ele tem crescido bastante. A Núbia, acho que é a Núbia o nome dela, no vídeo de ontem ela me agradece, né? Eu acho que esse agradecimento é recíproco, tá? Porque o canal ele não existiria se não fosse os espectadores, né? Claro que ele nasceu de uma necessidade minha de poder expandir o meu público, mas teve uma época aí que o canal ele ficou parado, né? Porque entrava poucas pessoas assim, tinha poucas visualizações, então isso faz qualquer produtor de conteúdo aqui no YouTube perder um pouco o ânimo. E como eu falei, isso não tem nada a ver com dinheiro, porque eu não tô. O meu canal ele não é monetizado, tá? Eu não ganho nada para trazer essas informações para vocês. Ganho divulgação, né? A visualização de vocês. Eventualmente, um ou outro paciente acaba ligando para mim para ter curiosidade de valor de atendimento. Mas isso é algo insignificante, né? É irrisório em cima do que é a minha rotina de trabalho. Mas então assim, Núbia, esse agradecimento é recíproco. Eu fico muito feliz do nível de participação que as pessoas estão tendo aí no meu canal. Seja por comentários, por compartilhamento ou pelos cliques aí em curtir, tá certo? Então, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e aguarde o vídeo de amanhã. Tchau!